Você, meu amado, você, minha querida, você crê no dom de línguas estranhas? Língua estranha, a língua estranha da Bíblia Sagrada, seria idioma de outros países, de outras nações? Ou seria idioma do céu? Ou seria línguas dos anjos, idioma dos anjos? Você crê nas línguas estranhas ou você não crê? Porque nós vemos aí na plataforma, aí no Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram e outras redes sociais, alguns pastores que não creem no dom de línguas estranhas, fazendo aberração das línguas estranhas. Aí se você não crê, é que não vai crer mesmo. É isso mesmo. Vemos aí na plataforma aí alguns pastores hereges, alguns líderes hereges falando línguas estranhas na hora que quer. Será que línguas estranhas a gente fala na hora que quer? Por exemplo, eu vou falar línguas estranhas agora. Será que eu posso falar línguas estranhas agora? E se eu falar, seria idioma de outro país? Ou seria idioma do céu? Então, quando se trata de línguas estranhas, há congregações, líderes religiosos que não creem nessas coisas. E como é que as ovelhas vão crer se eles não aprenderam sobre estes mistérios, né? E eu vou mostrar um vídeo aí a você do pastor do Rio de Janeiro, o pastor Marcos Pereira, onde ele está numa plataforma falando em línguas estranhas e o irmão interpretando. Existe esse negócio de o crente falar línguas estranhas e alguém interpretar ou ele mesmo interpretar? Existe. Agora, só que o que eu vou mostrar a você é uma xerox, é uma cópia, porque não precisa nem ter o dom de discernir espírito. Mesmo sem ter o dom de discernir espírito, você vai ver que o que eu vou lhe mostrar agora neste vídeo é uma pura heresia, aonde muitos já não creem nos dons de línguas estranhas. Aí, vendo essas aberrações, é que não vai crer mesmo. Não estou aqui para falar da vida do pastor Carlos Pereira a respeito. É homem de Deus, creio que Deus usa. Agora, quando se trata desse vídeo aí, é a pura heresia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assiste esse vídeo, irmão. E Jesus, quando ele levantou a igreja, levantou com os dons espirituais. Olha só o Eduardo trocando língua aqui comigo. Anda, cachorro, ai. Anda, cachorro. Anda, cachorro. Olha aí, Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. Porque Jesus, quando ele levantou a igreja... Veja só, realmente as línguas estranhas, os dons espirituais, é o poder de Deus para as igrejas, para nós, os crentes atuais. Esses dons do Espírito Santo, escute bem, esses dons do Espírito Santo, dom de falar em línguas estranhas, dom de interpretação de línguas estranhas, dom de expulsar demônio, dom de revelação, dom de cura, dom da ciência e outros, não é para depois do arrebatamento. Não, senhor, não, senhor, não é para depois do arrebatamento. Isso mesmo. Estes dons de línguas estranhas e outros dons do Espírito Santo não é para depois do arrebatamento, é para agora, porque Deus quer arrebatar eu e você cheio do Espírito Santo. E para você estar cheio do Espírito Santo, você tem que dar lugar ao Espírito Santo, para que você possa receber também do Espírito Santo os dons. Deus, Jeová, quer a sua igreja cheia dos dons e também do Espírito Santo. Louvado e agradecido seja Deus, porque estes dons servem para edificar a sua vida espiritual com Deus. O dom de línguas estranhas, o dom do Espírito Santo é para que o crente se fortaleça mais, se encha mais de Deus. Os dons do Espírito Santo não é só para crente santarrão, não. Quanto mais o crente é carnal, mais Deus quer encher ele do Espírito Santo, que é para ele se sentir fortalecido no Senhor, porque a igreja mais carnal da Bíblia, a igreja mais carnal era a igreja de Corinto, e era a única igreja que mais recebia dons do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você fala em línguas estranhas, você
não está falando o idioma de outra nação. Quando você fala línguas estranhas, você não está falando para outra pessoa, idioma humano. Não, senhor, não, senhor, eu vou provar você na Bíblia. Porque quando se trata de assunto bíblico, tem que provar pela Bíblia, não é só no que a gente fala. Eu não estou aqui para pregar o que eu acho, que eu penso, não, mas estou para pregar você as verdades bíblicas. Não sou dono da verdade, mas estou pregando aqui Bíblia para você. Então, meus amados, meus queridos, o dom de línguas é para antes do arrebatamento, não é para depois do arrebatamento. E o que vai impedir de você ser batizado com fogo, ser batizado com o Espírito Santo, falar em idioma do céu, é quando você não crê, quando você não busca, quando você não dá lugar. Louvado e agradecido seja Deus. Vai fazer um barulhinho aqui do ventilador, porque não tem cristão que aguenta esse calor, né? Vou ligar aqui o ventilador. Louvado seja Deus. Então eu mostrei esse vídeo aí a você, o pastor, muito conhecido aí nas plataformas, ele falando línguas estranhas assim, na hora, e outro interpretando. Não, isso aí é xerique. Eu digo isso sem medo de errar. É xerique, é cópia. Isso aí não é a língua estranha verdadeira. Agora, essa é melhor estar assim. Deus pode me usar aqui em línguas estranhas e eu mesmo interpretar para você. Ou Deus pode me usar ou te usar e alguém interpretar a língua estranha que você está falando, certo? Mas esta aí dessa gravação, eu não tenho medo de errar. Com certeza, isso aí é o que faz muitos descrer na língua estranha. Isso é brincar com o dom de língua. Então, meus queridos, vamos para a Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, eu vou ler alguns textos aqui para você. Eu vou ler o versículo até o 5, que diz assim. Diz assim, o 14 versículo diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Você tem que procurar com zelo os dons espirituais, porque você vai achar, você vai encontrar, você vai se encher dos dons, se você se interessar, se você buscar, se você acreditar. Mas principalmente o de profetizar. Vamos agora para o 2. Pois o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios. Só nesse versículo aqui, meu amado, meu querido, preste bem atenção. Não leia por ler, mas mastiga o versículo. Só nesse versículo de 1 Coríntios 14, 2, cai por terra que línguas estranhas não é idioma de outro país. E por que é que muitos líderes aí estão dizendo que línguas estranhas é idioma de outro país? Porque ele não lê estas escrituras de 1 Coríntios 14, versículo 2. Ele só lê lá Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a festa do Pentecoste. Quem não crê em dom de língua pudesse rasgava da Bíblia essa página aqui de 1 Coríntios 14. Então veja o que eu aprendo aqui neste versículo, é que se eu quero falar línguas estranhas agora, só se o Espírito Santo de Deus me usar. Não é toda hora, a todo momento que eu falar línguas estranhas, não. É quando ele quer usar, e ele te usa quando você está escutando um corinho de fogo, um hino inspirado, quando você está ouvindo uma pregação pelo Espírito, quando você está até mesmo em fraqueza espiritual, aí o Espírito Santo de Deus te enche com o dom de línguas estranhas, que é para você se edificar, para você ficar como se estivesse anestesiado espiritual, para você reconhecer que você sem a presença de Deus você não é nada. É Deus se aperfeiçoando na tua fraqueza, é Deus dizendo quando tu estás fraco, estás forte. É Deus te enchendo para você ficar mais edificado na rocha que é Jesus. Então, meus queridos, só aqui no versículo 2 está dizendo, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Veja só. Então, se línguas estranhas, veja só, o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Então, se línguas estranhas fosse de outro país, certo? E eu falasse aqui em inglês, goodbye, good night, alguém ia entender, certo? Porque eu estaria falando o idioma dos Estados Unidos, o idioma de outro país. Então, quando você fala goodbye, você está falando o idioma de uma nação,
sim ou não? E alguém vai entender. Mas o versículo aqui está dizendo que línguas estranhas não é idioma de outra nação, porque está dizendo bem claro para mim, para você, que se você falar, ninguém vai entender. Então, logo, se eu falar em línguas de outro país, alguém vai entender. Se você falar em idioma de outro país, eu posso não entender, mas alguém vai entender. O professor de inglês, ele fala o inglês na hora que ele quer, porque ele aprendeu na faculdade. Ele é professor, ele fala o inglês na hora que ele quiser. Mas línguas estranhas não se aprende no colégio, não se aprende na faculdade. Línguas estranhas é o poder de Deus para esta geração de crente incrédulo, porque Deus quer te ver cheio do poder dele. Línguas estranhas é o poder sobrenatural de Deus, é o idioma do céu, é o idioma dos anjos. Então, meus queridos, veja só, 1 Coríntios 14, 2 diz: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Então, quando você fala o inglês, o japonês, você está falando aos homens. Mas quando você fala em línguas estranhas, você não está falando aos homens, você está falando a quem? A Papai do céu. Você está falando com Jeová Jireh, Jeová Rafá. Você está falando com Deus de providência. Você está falando com Deus de Já. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. É o versículo, o texto que está dizendo, 1 Coríntios 14, 2. Só nesse texto está dizendo uma outra coisa, e está dizendo mais, porque ninguém entende. E em espírito fala de mistério. Está dizendo que quando você fala línguas estranhas, ninguém entende. Porque em espírito você fala de mistério, só quem entende é Deus, ou se Deus te usar para você interpretar a sua língua. A língua estranha que você está falando. Então aqui no versículo 2 está dizendo duas coisas. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Está dizendo que não fala aos homens, certo? E quando você fala em idioma de outra nação, você está falando aos homens, às pessoas. Então cai logo por terra que línguas estranhas não é idioma de nação, não é idioma humano, não é fala humana, certo? É diálogo com Deus. Línguas estranhas é você falar com Deus, Jeová. É por isso que o diabo não quer que você crie essas coisas. O diabo não quer que você tenha essa intimidade, essa conversa, esse diálogo com Deus. Satanás quer atrapalhar esta conversa que você tem com Deus. Quando você ora em línguas estranhas, o diabo não entende. Esta é a única oração que o diabo não entende. É quando você fala em línguas estranhas, porque ele era de lá, mas perdeu a sua glória. A oração que o diabo não entende não é quando você fala, ora em pensamento. Isso aí, orar em pensamento traz friamento para a igreja. Impede do avivamento na congregação. Não pense que você orando em pensamento, o diabo está se perturbando. Ele está adorando porque você está sendo um canal de enfriamento para o avivamento. O que incomoda na sua oração para Satanás é quando você ora em línguas, porque ele não entende e se perturba. Então esta é a oração que o diabo não entende quando você fala línguas estranhas. Então no versículo 2, já estou terminando, diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Então se eu falo línguas estranhas, agora eu não estou falando para você, estou falando com Deus, edificando a mim mesmo. E se Deus me usar para interpretar, vai edificar você também. Só no versículo 2 está dizendo que línguas estranhas não está falando aos homens, ou seja, línguas estranhas não é idioma de outra nação. É isso que está dizendo. E ponto final. Certo? Mas, meu Jesus, o senhor está bravo? Não, não estou bravo não, meu filho. É porque eu fico um pouco nervoso quando eu vejo essas aberrações desfazendo do poder de Deus. E mais embaixo diz assim, não fala, senão a Deus, porque ninguém entende. E Espírito fala de mistério. Quando você fala em mistério, ninguém entende. Então, se você falar em idioma de outra nação, alguém vai entender. Você ainda tem dúvida de que línguas estranhas não é idioma de outro país? Você ainda vai ficar batendo a cabeça nessa tecla. Se eu aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus, estou dizendo para você, mostrando o texto para você, que só esse versículo de 1 Coríntios 14, 2 está dizendo duas coisas para mim e para você: que línguas estranhas não é idioma de nação, e que línguas estranhas ninguém entende, só Deus, e é uma edificação para você mesmo. Veja só o 4, o que é que diz? Ó. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Ou seja, se eu falar em línguas estranhas aqui, eu estou edificando a mim mesmo, espiritualmente eu estou sendo edificado.
muitas vezes o crente cai em pecado, em fraqueza, ele reconhece que ele não é nada, que ele é pó, é cinza, e ali Deus enche ele do poder do Espírito Santo, ele começa a falar em língua. Ali, quando ele começa a falar em língua, ele está tendo uma conversa com Deus, ele está se fortalecendo no Espírito, e ele não será mais a mesma pessoa desde o momento que ele começa a falar em língua, porque Deus restaura ele. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, certo? E o apóstolo Paulo diz no versículo 5, diz assim: e eu quero que todos vós faleis em língua. E lá, porque não é pecado você falar em língua, todos falar em língua, quando está servindo para edificação de si mesmo. Quando está edificando a si mesmo, não é pecado todos de uma vez só falar em língua. Agora, quando é para a edificação da igreja, que um fale e os outros escutem para interpretar. Porque lá em 1 Coríntios 14, 39 diz assim: portanto, Paulo diz para mim, portanto, irmão, procurai com zelo, profetizai, não proibai falar em língua, não proibai falar em língua. Então você peca quando você proíbe falar em língua, quando você não crê nesses mistérios. Então, meus queridos, línguas estranhas, se eu disser, vou falar línguas estranhas agora, se eu falar agora, eu estarei falando da carne, será uma língua estranha, xerique, cópia. Mas pode ser que o Espírito Santo de Deus me use também agora, eu falar em línguas estranhas aqui. É muito difícil o Espírito Santo de Deus me usar assim no gravado, né? Ao vivo já me usou, e também no gravado também já me usou. Vai ter muitos vídeos que eu tirei dessa plataforma aí, certo? Mas a intenção de gravar esse vídeo foi para dizer a você, meu amado, meu querido, que línguas estranhas existem, sim senhor e sim senhora. Línguas estranhas é idioma do céu. Línguas estranhas não é idioma humano. Não sou eu, irmão Josias, que estou dizendo. É a Bíblia que se revelou para você, certo? Porque a gente não pode pregar o que acha, o que quer. A gente tem que pregar o que a Bíblia diz, e ela se revelou para você agora. Então dê glória a Deus, porque esse ensinamento só pelo Espírito Santo de Deus mesmo. E o Espírito Santo de Deus me desaquetou para pregar essas verdades bíblicas para você. Porque tem muitos aí engravatados de paletó, que se intitulam pastor, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, fazendo você descrer nesse sobrenatural de Deus, essa bênção sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu sou batizado com o Espírito Santo, com fogo. Eu não cria nessas coisas, porque eu fui doutrinado que línguas estranhas, idioma de outra nação, idioma humano, mas lendo as escrituras, e tive um som dormindo, sonhei pregando e falando em língua, e acordei falando em línguas estranhas. Então Deus pegou o Josias Dias, um homem que não cria nos mistérios, para crer. Então eu tenho autoridade também, e muito para falar para você que creia nos dons do Espírito Santo. O dom de línguas estranhas é línguas estranhas mesmo. Línguas estranhas, meu amado, meu querido, é línguas estranhas mesmo. Agora, se você crê ou deixa de crer, é problema seu, não vai fazer diferença alguma. Se você é um testemunho de Jeová e não crê nessas coisas, se você é um ateu, não crê nessas coisas, se você é um zombador da palavra de Deus, não crê nessas coisas, é problema seu, né? Que dera que você cresce. Mas o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está crendo agora, pode ser que você creia agora nesses mistérios, e você vai ser muito feliz quando você começar a crer nesse mistério, porque você já pode ser um candidato a ser batizado com fogo e falar em línguas estranhas. Você vai ver como é bom falar em línguas estranhas. É bom demais. É bom demais. É como se você estivesse tomando a vitamina espiritual. É como se você estivesse tomando aquele medicamento que te fortaleceu. É coisa boa do céu. Então, daí, irmão, línguas estranhas não é na hora que eu quero falar, não é na hora que você quer falar, na hora que o Espírito Santo de Deus te enche, né? Línguas estranhas não é idioma de outro país que você fala a hora que você quer. Não confunda línguas estranhas com idioma de outro país, de outra nação. Línguas estranhas não é idioma humano, que você fala o inglês na hora que você quer, porque você aprendeu no colégio, na faculdade. Então você fala na hora que você quer. Se você que fala inglês aí, ou outro idioma de outros países, outra nação, você fala na hora que você quiser, porque são idioma que você aprendeu da faculdade, do colégio, né? Aí você aprendeu, você fala na hora que você quiser. Agora, idioma do céu, línguas estranhas, você não fala na hora que você quer, você fala na hora que Deus quer, que papai quer, que o Deus Todo-Poderoso quer que você fale.
Ele te enche do Espírito. Você pode dar um amém para esta palavra? Você acha que o diabo quer que você crê nessas coisas? Hã? Você acha mesmo que o diabo está feliz? Saber que você aprendeu aqui que a oração que ele odeia é quando você ora em línguas? Você acha que o diabo está feliz com isso? Então, meus queridos, meus amados, ao amanhecer já começa a agradecer a Deus, já começa a ouvir louvores. Em vez de reclamar, agradece a Deus e tu vai ver, você vai ver as portas do céu se abrir para você. Você vai ver o mundo espiritual se revelar para você. Jesus está voltando e Ele quer a sua igreja cheia do poder. Ele quer a sua igreja envolvida nos seus mistérios. Porque quando você liga as plataformas, você só vê aberração, né? É pessoa deixando você mais confundido ainda, mais embaraçado ainda, mais cheio de dúvida ainda. Mas aqui está também uma das palavras verdadeiras. Tem muitos aí, homem de Deus, mulher de Deus, pregando esse mesmo ensinamento que o Espírito Santo de Deus está me usando agora para você. Então não dê ouvido a espíritos enganadores, mas dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe por ter assistido esse vídeo. E se você continua não crendo que línguas estranhas é idioma do céu, você que acha que línguas estranhas é idioma humano, porque te ensinaram errado, te ensinaram baseado em Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, né? Mas não toque dos dons de língua. Se você não crê, fique quieto, fique quieta. Não toque do mistério, porque eu tenho autoridade para te ensinar sobre essas coisas, porque eu aprendi de Deus. O homem me ensinou que línguas estranhas era idioma humano. Eu aprendi na congregação que línguas estranhas era idioma humano, e mostrar na Bíblia. Mas ele não lia para mim 1 Coríntios 14, versículo 1, 2, 3, 10. Quem não crê em línguas estranhas não lê essa página da Bíblia. Então, meu amado, todo o estudo da Bíblia, tudo que você for falar, todo o tema que você for falar, por exemplo, se eu falar sobre línguas estranhas, você tem que olhar de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos sobre esse assunto. E eu já li de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos sobre línguas estranhas. E línguas estranhas te garanto que é idioma do céu. Amém? Agora, se você tem dúvida, dobra o teu joelho, ora a Deus, ou examina as escrituras. Amém? Não fica com tudo, comendo tudo que te ensina, não. Certo? E se eu te ensinar alguma coisa errada aqui, meu amado e minha amada, me perdoe em nome de Jesus, fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia Sagrada. Porque mais vale o que a Bíblia diz do que o que o pastor diz. Mais vale o que a Bíblia diz do que o profeta diz. Mas se o profeta, o pastor fala de acordo com a Bíblia, diga amém, diga graças a Deus. Então, estou feliz, satisfeito por ter a graça de Deus, o privilégio de estar ensinando a você esses mistérios, essa bênção de Deus. Amém? Se não é inscrito no canal, se inscreve em nome de Jesus e compartilha este vídeo para a glória de Deus. Fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus. Beijo no coração de cada um de vocês, inscrito no canal Josias Dias, muito feliz por cada um de vocês, tenho certeza que eu tenho orado por cada um de vocês, em nome de Jesus. Alegria para mim ter vocês inscritos nesta plataforma, mas a glória é para Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Muito obrigado por ter assistido até o final, em nome de Jesus.